paz do Senhor, querido professor, querido aluno, você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. A você que não é inscrito, eu gostaria de deixar um convite para você. Se inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, compartilhe as nossas lições nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Escola Bíblica Dominical. Convide alguém a estar se inscrevendo no nosso canal. A você que já é inscrito, convido você a já deixar o seu like aí no vídeo, né? Deixe seu comentário, nós estaremos lendo todos os comentários aí nos vídeos, né? Ao final dos vídeos. E dúvidas, nós estaremos esclarecendo dúvidas também, tá? Lembrando que como as casas publicadoras da Assembleia de Deus, né? Eu acredito que não vai estar fazendo as lições, né, do próximo trimestre. Eu gostaria que você deixasse aí um tema, ou até mesmo vou estar colocando o meu número, né, do meu WhatsApp, tá? Para a gente poder estar conversando. Quem tiver revistas em PDFs, né, pode estar me mandando e a gente vai estar dando andamento nessas lições, né, ou até mesmo estudos em cima de temas, né, com geralmente aí com nossos temas do dia a dia, né? Veja aí com suas classes qual é o tema que vocês acham interessante e a gente vai estar fazendo também, né, abordando alguns temas ao andar aí, né, dos finais de semana. A gente vai estar abordando vários temas, tá bom? Eu deixo esse compromisso com você. Eu sou o professor Daniel Santos e nós estamos aqui para aprendermos todos juntos. Essa é uma aula diferente, é uma aula comentada, né? É uma aula de professor para professor. Nós estamos explanando a nossa lição, ao qual nós estaremos passando aos nossos alunos. Então eu deixo o convite para você, você que não é inscrito, você que já é inscrito, nos ajude nesse trabalho, nos ajude nessa tarefa, porque não é para o crescimento do homem, mas sim o crescimento da palavra de Deus, para que Deus venha a ser glorificado. Amém? Hoje nós iremos tratar da lição de número 9, da lição dos jovens. Tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Nós estamos no segundo trimestre de 2020, né, com a lição de número 9, ao qual eu e você hoje estaremos comentando essa aula, né, para passar para nossos alunos, poder estarmos explanando mais a lição sobre esse tema tão interessante que é do livro de Josué, a tomada de Jericó, né? Vamos lá. A lição de número 9, que é do dia 31/5/2020. Os gibeonitas enganam Josué. O texto do dia nosso diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Nécios, para quem não sabe, significa louco, né? Não andais como os loucos. Como assim como os loucos? Como as pessoas que se andam sem nenhum rumo. Não tem um rumo, não tem uma noção do que está fazendo. Um louco, né? Mas como os sábios, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 15. A nossa síntese diz assim: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Olha que interessante, eu grifei um pedacinho aqui escrito artifícios mentirosos.
O que diz lá em João 8,44? Que o diabo é o pai da mentira. Se eu e você estamos firmados na verdade, nós não podemos dar importância, dar ênfase às pessoas que são mentirosas, né? Aqui está falando sobre os artifícios mentirosos, quer dizer, aquelas propagandas, os manjares, né, que nos aparecem no dia a dia. Interessante a gente destacar isso na nossa sala de aula, principalmente na sala dos jovens, né? Hoje nós vemos quantos pratos, né, que o mundo aí oferece para a nossa juventude, para os nossos jovens aí, né? O quão é difícil ser um mestre de sala de jovens, ao qual nós devemos estar ali explanando bem os assuntos aos nossos alunos. E nós vamos ver lá em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E se nós estamos na verdade, firmados na verdade, quem é o nosso pai? É Jesus Cristo. Provérbios 12:22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Glórias a Deus, né? Essa lição de hoje ela tem 3 objetivos, ao qual eu e você, professor, nós iremos cumprir em salas de aula. Primeiro objetivo: conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Segundo objetivo: explicar a astúcia dos gibeonitas. E terceiro objetivo: expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Glórias a Deus. É bem interessante a gente entender que Deus é amor, mas também nós devemos entender que Deus é justiça, né? Nós devemos entender bem isso. Ele tem misericórdia, mas também ele é justo, né? Glórias a Deus. O que nós podemos entender nessa lição? Que a imprudência pode nos afastar da presença do Senhor, pode nos tirar, vamos dizer assim, do nosso objetivo. Pode sim dizer que pode nos distanciar do nosso alvo. Muito interessante. Nós podemos ver que na Bíblia há várias os exemplos que Deus já nos deixou para nós, né? Na questão de Eva. Eva foi enganada ao ouvir a voz da serpente, ao ouvir o que a serpente tinha dito. Adão foi enganado por ouvir Eva, que ouviu a serpente. Nós vamos ver Sansão, né, que desobedeceu a ordem de Deus, que era para não se casar, né, com uma mulher da tribo inimiga. E muitos outros, né? Nós vemos Davi que cai em adultério com a esposa do seu servo. Então são vários homens dentro da Bíblia que foram enganados ou que deixaram ser imprudentes e cometeram atos que afastaram eles de Deus ou tiveram que pagar um alto preço para poder ter a aliança novamente com Deus. Bora para dentro da lição? O nosso texto do dia está lá em Josué, capítulo 9, versículo 1 ao 6 e do 15 ao 16. Glórias a Deus. A parte da nossa introdução vai começar dizendo assim: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reinos e vizinhos. O motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas.
O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer aliança com eles. Cuidado com quem nós fazemos alianças diariamente. O inimigo é astuto. Nós acabamos de ler na nossa parte inicial dessa lição que ele é o pai da mentira. Então ele não hesita em mentir, em enganar. Ele é astuto, né? E isso pode nos roubar a nossa vitória. Vamos lá. Josué não consultou o Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas. E 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. O interessante é que Deus não se deixa enganar. Deus não deixa que ninguém engane o filho dele. Deus não deixa que ninguém fique enganado, nem uma mentira fique coberta. Tudo é descoberto, né? E nós vamos ver que na lição, que dentro de 3 dias, Josué descobre a farsa daquele pessoal, daquele povo, né? Daquelas pessoas que se fingiram ser sacerdotes, mas eram de cidades distantes, né? É muito interessante a gente observar na lição que essas pessoas, eles podem ter feito isso, mas teve um motivo para que isso fosse feito. Vamos para dentro da lição. A nossa lição de hoje ela vai ter 3 tópicos com os seus subtópicos. Tá bom? Vamos lá para o primeiro tópico. Os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. O capítulo 9 de Josué tem um início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os que habitavam, aos habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história daquele povo, não eram muito unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente havia guerra entre eles. Por isso, muitas das suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés. Nós vamos relatar esse assunto sobre os espias que Moisés manda as 12, cada representante, né, das 12 tribos, né, para investigar a terra. E um deles era Josué. Josué, Caleb e muitos outros, né? Tanto é que Josué e Caleb que trazem as boas notícias, porque os outros 10 eles trazem as notícias ruins, dizendo que tinha gigantes, que a cidade era entomada. Mas quando nós estamos na direção de Deus, nós somos mais do que vencedores. Glórias a Deus. E aí a gente vai estar vendo que mesmo antes de Josué adentrar nas cidades, eles mesmos haviam conflito entre eles, né? Eles mesmos brigavam entre eles ali, né, a respeito das tomadas de terra, de poder, briga de poder, conflitos, né? Mas agora eles se uniram contra o povo de Israel. Mas agora, quanto à bênção de Deus prometida aos patriarcas, estava para chegar um levante organizado, ameaça a marcha triunfal do Senhor. Temos que estar sempre observando e sempre perguntando para Deus o que nós devemos fazer.
Não o que nós queremos fazer, mas sim o que Deus quer que nós façamos. Nós vamos ver na lição aqui que Josué, ele tomou um passo sem pedir orientação. E isso colocou a missão dele em risco. Começou a colocar o povo em risco, né? Vamos ver. A igreja do Senhor é igualmente passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. É interessante essa leitura, né? Que daí eu deixo um versículo para acrescentar na nossa lição. Por isso que lá em Efésios 6:11, ele manda nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos irmos contra essas ciladas que o inimigo arma para a sua igreja, para a igreja de Deus. Segundo subtópico, os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Nós vemos um exemplo muito lindo da Bíblia que eu gosto de sempre estar comentando a respeito disso, né? Nós vamos ver o exemplo de Elias, lá em 1 Reis 18:27, que diz assim que Elias ele desafiou os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera. É interessante isso, do versículo 27 ao 38, nós vamos ver um decorrer tão bonito da história. Porque não importa a quantidade, o que importa é quem está do nosso lado. Não importa o tamanho do problema, o problema é o tamanho, o que importa para nós é quem está na direção junto conosco, resolvendo os problemas, né? Glórias a Deus por isso. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Não importa o tamanho do exército reunido na colisão, pois Deus estava no lado do seu povo. Glórias a Deus. Terceiro subtópico. O mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso e mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega corresponde para astúcia, panarjúria, a qual igualmente pode significar artimanha. Nós acabamos de ler no comecinho da nossa aula que é ele, Satanás, quem programa todas essas coisas, né? E no finalzinho aqui nós vamos relatar de novo, né? Que Eva foi iludida, José também. E nós, se quisermos vencer o mundo, a carne, o inimigo, precisamos ter vigilância. E eu deixo aqui outra referência muito interessante de 1 Pedro 5, 8 e 9, que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, pronto para nos tragar, só esperando uma brecha. Então por isso que nós temos que estarmos sempre vigilantes, sempre atento. Em Mateus 26, 41 diz assim: vigia e ora, para que não caiamos em tentação. Então nós temos que estarmos sempre vigiando e orando. Orando e vigiando. Vigiando e orando. Glórias a Deus. Segundo subtópico. A astúcia dos gibeonitas. Primeiro subtópico. As aparências enganam. Glória a Deus. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, ao ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa,
piedade, a menor safra dos seus vinhos nos odres velhos e remendados, e além do pão mofado. Olha que interessante. O inimigo ele pode chegar do nosso lado de uma forma simples. Que ele não vai chegar com um outdoor, né, em cima da sua cabeça ou no peito dele, dizendo: olha, eu vou tirar você da presença de Deus. Né? Ele vai vir com lábia doce, ele vai vir com um jeito ardiloso, jeito manhoso, né? Então nós temos que prestar atenção, nós temos que estarmos atentos. E nós vamos ver aqui que o inimigo ele conseguiu enganar Josué, um homem que já tinha vivido muitas experiências ao lado de Moisés e agora estava vivendo algumas experiências do lado de Deus. Ele estava vivendo as experiências agora diretamente com Deus, já teve experiência com o anjo, né? Então nós temos que ver que o inimigo ele não escolhe quem, ele engana quem ele quer, ele tenta enganar quem ele quiser. Então nós temos que estar orando e vigiando, né? Vamos lá para frente. O inimigo das nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele sempre o lado bom das coisas, sempre mostra o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Eu deixo uma referência para vocês aí de Lucas 21, 34 ao 36. Né? Se os irmãos puderem estar lendo aí, vamos ver o que diz lá em Lucas. Glórias a Deus. Lucas 21, capítulo 21, do versículo 34 ao 36. Olha que diz, que interessante a palavra de Deus. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para o que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a tempo todo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, de estar em pé na presença do Filho do Homem, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós temos que nos acautelar, temos que vigiar, né? Porque se nós cometemos um equívoco, nós podemos pagar um preço alto. Né? É o que a gente já falou nas outras lições. As nossas escolhas, Deus permite. Mas o que Deus não permite é nós escolhermos as consequências das nossas escolhas. Então nós temos que estar cientes que o livre-arbítrio está aí. Nós podemos escolher. Nós podemos optar o que nós queremos fazer. Mas nós não podemos escolher as consequências das nossas escolhas. Amém? Segundo subtópico. A armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram os pretensos embaixadores de uma terra longínqua. Eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Começaram a murmurar, hein? Começaram a murmurar. Mas olha que interessante agora. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. Eles começaram a questionar a Deus. Falando: Senhor, olha quem o Senhor colocou na nossa liderança. É uma pessoa que é frágil, uma pessoa que é fácil ser enganada.
Então nós temos que ter ciência. Temos que ter discernimento, como já foi dito nas outras lições, tá aí nos nossos outros vídeos, se você quiser assistir acompanhando, né? Você que não tem a revista, pode ir acompanhando dentro das videoaulas aí. Então nós vamos ver que Deus ele começa a entender aquela situação. Tanto é que ele não se ira por causa da murmuração do povo, né? Glórias a Deus aí. Lá no finalzinho diz assim: neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes de não pedir conselhos ao Senhor. Lá em Lamentações 3,39 diz assim: de que se queixa o homem, se não ser do seu pecado. É interessante, a gente tem que ter ciência que quem está na frente é Deus, então vamos primeiramente colocar Deus na frente de todas as coisas, para que nós não venhamos ser enganados por Satanás. Terceiro subtópico: a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferramenta crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Nós vamos ver também essa questão de usar o nome de Deus em vão lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Que não tomes o nome do Senhor em vão. Né? Tem muitas pessoas aí dizendo que foi o Senhor que falou, o Senhor que mandou, e no final não foi. Então a gente também tem que ter esse discernimento, como já foi falado aqui, né? Que o inimigo ele é manhoso, né? Ardiloso, né? Ele é astuto. Então a gente não pode acreditar em tudo que as pessoas dizem assim: ah, foi o Senhor que está falando. Primeiramente, se for o Senhor, ele vai confirmar. Se for o Senhor, ele vai dar o seu ok, né, que foi ele mesmo quem está falando. Ou através de sonho, através da palavra, ou vai usar outro homem de Deus para vir confirmar. Amém? Então não vamos deixar se enganar. Nós temos que entender quando é Deus que fala e quando é o homem que fala. Temos que ter esse discernimento. Glórias a Deus. Nós vamos ver aqui que o princípio da autoridade e a submissão estabelece respeito incondicional à liderança, desde que essa que conduza no centro da vontade do Senhor. Glórias a Deus. Lá no finalzinho diz assim que quantas vezes nós comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não esquece. Ele guarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois sem causa que disse que ele odeia o divórcio. Olha que interessante esse finalzinho aqui que ele fala sobre a aliança do casamento. Hoje o que nós mais vemos são os juramentos no altar, né? Na alegria, na dor, na doença, na tristeza. Prometo sim, 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 sim. Mas hoje o que nós mais vemos são casamentos momentâneos. As pessoas casam hoje e já amanhã pensando em separar. Então nós temos que ter consciência disso. O nosso casamento com Deus, ele não foi feito para ser terminado, né? Ele foi feito para ser seguido, ser orientado. Tanto é que o tema desse subtópico aqui, a manutenção da aliança. Então nós temos que estar frequentemente com Deus, frequentemente mantendo contato com Deus, para que a nossa aliança venha a ser sempre restaurada, renovada, né? Não deixar ser destruída. Terceiro e último tópico: uma história de juízo e misericórdia. Primeiro subtópico: os gibeonitas são punidos. Eles equivocaram, eles mentiram.
É o que eu falei, a gente tem livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos, mas nós temos consequências das nossas escolhas. E os gibeonitas não foi diferente. Diz assim: quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. E naquele dia Josué deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje no lugar em que escolhesse. Josué poupou a vida deles. Josué poupou a vida dos gibeonitas. Mas ele colocou esse povo para servir na casa do Senhor. De que forma? Rachando lenha, tirando água, dando manutenção, né? Porque precisavam dessas pessoas. Precisava dessas pessoas para trabalhar no ministério. Então Josué poupou o povo de Israel e colocou esses traidores, colocou aquelas pessoas, os enganadores, né? Os inimigos deles, mas colocou para trabalhar na obra de Deus. Estamos vendo tempos difíceis e trabalhosos, em que os espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresia, modismo, pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Nós vemos isso, como nós já passamos aqui algumas referências, né? Algumas referências bíblicas. Mas existem alguns espíritos, assim como diz lá em Marcos 9:29, que só saem na base do jejum e da oração. Então nós temos que estarmos vigilantes, orando, vigiando, jejuando, né? Para que nós não possamos ser enganados, não possamos ser alcançados por essas mentiras enganosas ao qual o inimigo tem oferecido para os nossos jovens. Atenção, você jovem, não se deixe enganar pelos pratos suculentos aí que o mundo oferece, que Satanás te põe na sua frente. Cuidado, né? É isso que essa lição está ensinando. O nosso inimigo, ele é astuto, ele engana. O que parece certo aos nossos olhos pode ser errado aos olhos de Deus. Então nós temos que, primeiro de tudo, pedir orientação a Deus. O que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Qual é a forma certa de fazer? Amém? Vamos lá para o nosso segundo subtópico. Uma significativa mudança. Glórias a Deus. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram aos gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tomou os escravos nos santuários de Deus. É o que eu acabei de falar agora. Ele libertou o povo e colocou esse pessoal para trabalhar na obra do Senhor, né? Colocou aquele pessoal para trabalhar na casa de Deus. Mais abaixo um pouquinho diz assim: a justiça de Deus atua sempre a favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso, os gibeonitas. Eu deixo para você uma referência também para você estar lendo na sala de aula, no livro de Jó 37:23, né, que Deus é misericordioso e Ele cuida dos seus, né? Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles, né? Essa referência aí de Jó serve para esse tema também, né? Que Deus teve misericórdia. Mas que misericórdia por quê? Porque Deus viu o arrependimento dele. Deus é bondoso e é misericordioso ao ponto de nos perdoar, ao ponto de nos restabelecer na casa dele. Então nós temos que ter ciência que o cair, sim, é do homem.
O levantar é de Deus? Sim, também. Mas nós temos que primeiro haver o arrependimento. O arrependimento é fundamental nessa situação. E terceiro e último subtópico: bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacado pelos serviços perpétuos na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos como tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. É aquilo que eu falei no começo. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é justiça, mas também ele é misericordioso. Então nós temos que ter essa concepção, que nós temos que pedir perdão. Se errarmos, pedimos perdão. Se falharmos, pedimos perdão. Mas o que nós não podemos deixar é de pedir perdão. E que nós venhamos estarmos sempre atento ao que nos roda, ao que nos cerca, ao que nos passa ao nosso redor. Em Provérbios 12:19 diz assim que a língua mentirosa dura por um só momento. Então nós temos que agirmos com a verdade, estarmos atentos e não ligarmos para números, para a quantidade de provações. Nós devemos sempre estar atentos, que é Deus quem está no comando de todas as coisas. Amém? Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento, né, a todos aí que estão curtindo o nosso canal, a você que está aí do outro lado, professor, aluno, e estar convidando a você a nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, do Espaço EBD, nós temos a nossa página do Facebook, Espaço EBD, e o nosso canal. Nos ajude nesses outros aspectos aí das redes sociais. Nós temos aí sempre mandado algumas ministrações, alguns temas bíblicos, alguns versículos de meditação para o nosso dia a dia. Então nos ajude a divulgar a obra do Senhor. Amém? Eu sou o professor Daniel Santos e te agradeço por você ter ficado comigo até o final desta videoaula. E a nossa videoaula da semana que vem nós estaremos tratando da lição de número 10 com o tema As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Glórias a Deus. Eu te convido a estar comigo, na próxima semana. Se assim Deus permitir, estaremos aqui em mais uma videoaula. A paz do Senhor. Até a próxima.